Aleluia. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar por essa noite. Obrigado, Pai, nós queremos te render graça, Senhor. Obrigado por essa unção, Pai, que está, de certa forma, operando ainda aqui nesse ambiente. Obrigado, Pai, por essa aula, por essa palavra que vai ser ministrada, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito, Pai, Ele é quem dá vida, Ele é quem vivifica cada palavra em nossos corações, Pai. E o nosso próprio Senhor disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, Pai. E nós sabemos que aquilo que vai ser ensinado por meio da Tua boa vontade nessa noite vai trazer um resultado, Pai. A Tua palavra não volta vazia, mas ela opera, ela produz, Pai. Ela manufatura coisas em nossa vida, Pai. E nós sabemos que vai ser assim nessa noite, Pai. Essa palavra vai produzir um resultado nessa igreja. Essa palavra vai produzir um resultado individual na vida de cada pessoa que está me escutando nessa noite, Pai. Nós te louvamos por esse tempo de crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Gente, é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprende quando a gente está lá durante 7 aulas, né, na sala de aula do Rema. Como o pastor falou, hoje vai ser apenas um gostinho para aqueles que ainda não conhecem o Rema, para aqueles que ainda não fizeram, né, esse curso, e de certa forma para quem fez também, matar um pouquinho a saudade, relembrar um pouquinho. A aula de hoje é vida de prosperidade. A gente vai falar sobre esse tema, né, que tanto nos abençoa, tão enriquecedor. E de certa forma eu já quero começar desconstruindo uma ideia errada que é construída aí fora. Quando a gente fala da palavra prosperidade de forma isolada, as pessoas já automaticamente pensam em dinheiro, não é assim? Falou em prosperidade, o povo já pensa, vai falar de dinheiro, mas dinheiro é uma parte disso. Compõe a vida de prosperidade, porque Deus não fez ninguém para ser duro, quebrado, liso, pobre. Amém? Aleluia. Dá um amém, igreja. Ô, glória. Deus te fez para ser próspero, pleno, completo, abundante, generoso. Essa é a visão de Deus para nós como igreja. Porém, vida de prosperidade engloba, como a palavra já está dizendo, uma vida toda. Então, existem partes da nossa vida que precisam concordar com a palavra de Deus. Tudo que a gente aprende sobre o Rema, sobre a palavra da fé, exige fé para que a gente viva. O fato de eu ou você estarmos vivendo uma estação na nossa vida onde aquilo ainda não se manifestou, não quer dizer que não é a vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso vai acontecer? Eita, meu Deus, pegadinha agora, não? Calma, gente. Não vai acontecer porque a gente sabe que algumas pessoas não querem aceitar o evangelho, assim ou não é? Não é porque é a vontade de Deus que vai acontecer para todo mundo, vai acontecer para quem crer. Amém? Eu e você, nós cremos, nós fomos salvos, fomos libertos, livres da ira, estamos agora numa posição diferente diante de Deus. Mas o pecador que está lá fora, que rejeita a pregação do evangelho, ele está se opondo à vontade de Deus. Então, de certa forma, existe um desejo de Deus para a vida dele, mas ele não recebeu, ele não aceitou aquilo. O fato dele não ter recebido ou aceitado não altera a vontade de Deus. Da mesma forma que, se eu e você enfrentamos um momento, uma circunstância financeira, não quer dizer que Deus queira que a gente esteja passando por isso. Amém? Ou que Deus planejou uma situação, uma adversidade para lançar em cima de mim e de você. Não, pelo contrário. A Bíblia vai dizer que Deus tem planos de paz, planos de nos fazer prosperar. Amém? Abre comigo em Salmos 35, no versículo 27. Livro de Salmos, está fácil de achar no meio da Bíblia. Salmos 35, no versículo 27. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre como a vontade de Deus é que seus filhos prosperem.
Salmos 35, 27 vai dizer assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia. Essa palavra compraz quer dizer alegra-se. Então o salmista está dizendo: glorificado seja o Deus ou o Senhor que se alegra com a prosperidade do seu servo. Meu Deus, que coisa boa, né, gente? Aleluia. A gente precisa entender que para que a vida de Deus prospere na nossa vida, a gente precisa aceitar o fato de que Deus é bom. Amém? Por que muitas pessoas no nosso meio elas não acreditam que Deus as criou para prosperar? Porque elas não têm uma revelação completa do amor dele. Amém? Repete comigo: eu sou amado. Eu sou amado. Amém? O fato de você não ter revelação do amor de Deus vai sempre te fazer pensar que as circunstâncias da vida estão acontecendo porque Deus não te ama o suficiente. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma boa coisa: Deus te ama muito. Deus nos ama muito. Amém? E planejou, projetou uma vida para a gente de crescimento, de avanço. Uma vida onde todas as áreas da nossa vida estejam plenas, completas. Óbvio que isso é uma construção, você nasce e a gente passa por processos até isso se completar na nossa vida. Mas o desejo de Deus é que não haja falta. O desejo de Deus é que a gente viva uma vida em plenitude. Amém? 3 João, no capítulo 1, do versículo 2, não precisa abrir, vai dizer assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Aleluia. A mesma coisa, o apóstolo João está falando: eu desejo que você ande em prosperidade, assim como a sua alma já anda. Assim como aquilo que você tem dentro de você já provocou uma mudança, eu quero que essa mudança se exteriorize, que isso passe para o lado de fora, que você comece a provar do resultado que você teve no momento em que nasceu de novo. Então vamos lá: prosperidade não é aquisição de bens, prosperidade não é acúmulo de riquezas, prosperidade não é casa na praia, não é apartamento em Dubai, prosperidade não é helicóptero, prosperidade não é ter 1 bilhão na conta, prosperidade é nascer de novo. Amém? No momento que você nasce de novo, você muda de categoria, você passa a ser filho de Deus. Amém? Não existe um nível de prosperidade maior do que esse. Aleluia. Ronald, mas eu ainda tenho dificuldades, adversidades, desafios, mas nada disso vai mudar o fato de que você agora é da família de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Sabe, quando a gente nasce, a gente recebe o quê? Um nome, uma identidade. Quando a gente nasce, a gente recebe uma certidão de nascimento, e ali alguém vai registrar o nome que o seu pai ou sua mãe te deu. Independente de quantos apelidos você receba no colégio, eu recebi vários, independente de como seus amigos te chamem, ninguém pode mudar o nome que você recebeu. Independente da adversidade, da circunstância, o seu nome vai ser sempre o seu nome, não é assim? Da mesma forma, assim que você nasceu de novo, uma nova identidade foi constituída em você. E não importa a adversidade que venha, não importa a escassez ou a crise que tente se levantar, isso não vai alterar mais quem você é. Você é filho de Deus. Aleluia! Criado para as boas obras que Ele preparou antes mesmo de você nascer. Aleluia! Então, a partir do momento que você nasce de novo, a prosperidade vem morar em você. Olha que coisa boa. Repete comigo: a prosperidade habita em mim. Amém, gente? Assim como a gente tem consciência de cura, a gente tem consciência de salvação, o intuito dessa matéria é te fazer ter consciência de que você já é próspero. Amém? Ainda que você não veja, não sinta, não pegue, não toque, isso já é uma realidade espiritual. Glória a Deus por isso. Quando a gente fala sobre cura, não esquenta não, viu? Eu sou calorento mesmo, tá? Não se distrai com os lencinhos aqui, não. Quando a gente fala sobre prosperidade, eu estou tentando fazer esse paralelo para que você entenda a respeito de saúde divina, isso já é uma realidade. Agora, o que a gente precisa entender? Você não é alguém pobre crendo em Deus para ganhar dinheiro e ficar rico. Você é alguém rico e talvez a pobreza esteja tentando tirar algo de você. Mas no momento que você nasceu de novo, você já enriqueceu, você já prosperou, você já mudou de categoria, amém?
Da mesma forma, em relação à tua saúde, se você nasceu de novo, você já é curado. Então, no momento que você enfrenta um sintoma, você não é alguém doente lutando para obter cura, não. Você é alguém sarado a quem o diabo está tentando adoecer. Amém? A nossa posição é diferente, irmãos. Cristo já venceu. A gente está do lado que já ganhou. O nosso único dever é ficar firme, é permanecer na posição que Ele conquistou para mim e para você. Então, se o diabo chegar para mim e para você dizendo que você é um pobre, miserável, que você nunca vai conseguir ofertar mais do que R$100, que você nunca vai conseguir pagar um remo de alguém, você vai dizer para ele: chegou tarde, diabo. Eu já sou próspero. Aleluia! A partir do dia que eu disse sim, eu recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fui transportado de um império para um reino de amor, de justiça. Amém? Isso muda tudo. Isso muda tudo, gente. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu estava pensando sobre isso tudo. E eu cheguei assim, eu falei: rapaz, eu queria comprar um carro, mas comprar carro aqui no Brasil é tão caro. Se você for para os Estados Unidos, qualquer pessoa lá tem um carro. Se você for para a Europa, qualquer pessoa tem um carro. Até um mendigo se juntar lá, daqui a pouco ele vai e compra um carro. E eu aqui no Brasil, o povo é um perrengue para comprar carro. Isso eu pensando sozinho, tá? Tem alguns anos já. E eu falava assim comigo: rapaz, mas aqui a situação nossa é tão difícil, né? O povo sai daqui e viaja para lá para ganhar o dinheiro na moeda de lá, que vale 5, 6 vezes mais que a nossa. E a gente aqui no Brasil, para comprar uma casa, para comprar um carro, é uma coisa assim tão gigante, né? A gente chega quase a fazer uma festa quando alguém consegue. E aí o Senhor falou comigo: mas você está se baseando em quê? Na casa da moeda, no dólar, no euro? Você não está mais nesse mundo. Amém? Em 2 Tessalonicenses está dizendo que nós fomos transportados de um império para um reino. O que rege a minha vida e a sua vida agora não é mais a economia desse país, não é mais o FMI, o Fundo Monetário Internacional, não são as políticas públicas que vão dominar sobre mim e sobre você, porque nós pertencemos a um reino onde não existe falta. Aleluia! Irmãos, não tem ninguém passando necessidade no céu. E quando Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar, ele vai dizer: fala para o Pai, seja feita a sua vontade na terra como já é no céu. E no céu não tem falta, no céu não tem doença, no céu não tem escassez. Então eu percebo por isso que a vontade de Deus é replicar a realidade do céu aqui na terra, através de quem? De mim, de você. Então você esteja pronto para viver uma vida de céu na terra nesse ano. Amém? Pronto para, através da sua boca e através da sua fé, a realidade que você está vendo será mudada, será alterada. Porque nesse reino não importa quanto está o câmbio, não importa quanto está o dólar, não importa se o euro está valendo 6, 7 reais e na Europa é mais fácil. A partir de agora, pela fé, é mais fácil aqui também. Amém? Porque os nossos recursos, eles não findam na CLT, eles não terminam quando o seu dinheiro acaba, irmãos. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o bom homem, ele ajunta tesouro para os filhos dos filhos. Irmão, se o bom homem é capaz disso, me diz você o que Deus não é capaz. Aleluia! Aleluia! A gente precisa entender que a nossa vida, ela não está baseada em quanto a gente tem lá o nosso extrato na conta bancária. Porque vão existir momentos onde os seus sonhos vão ser mais caros do que aquilo que você recebe. E quantos sabem que não é o teu dinheiro que vai te impedir de fazer nada? Amém? Repete comigo: o meu dinheiro não é um limitador. Aleluia! Sabe, nós vamos entender por meio da fé que quando Deus planeja que a gente viva algo, irmãos, nada pode impedir. Nada pode impedir. Ah, mas com o valor que eu ganho não dá para fazer esse evento, não dá para fazer essa viagem. Ei, fica tranquilo, se acabar os seus recursos, os do céu são inesgotáveis. Aleluia! A fonte dele não seca. Amém? A fonte dele não seca. Aleluia! Abre comigo em Mateus 11, no versículo 5. Aleluia! Mateus capítulo 11, no versículo 5. Vai dizer assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho.
Meu irmão, eu não sei você, mas quando eu li essa passagem com esse olhar para a ótica dessa matéria, você percebe que aquilo que o cego precisa é de visão, o coxo precisa de cura para andar, o surdo precisa que seu ouvido seja destapado, o leproso precisa que as feridas dele se fechem. Mas o pobre precisa do quê? Da palavra. Oh, aleluia! Ei, meu irmão, você tem a palavra. Você não é pobre, não deixa ninguém diminuir aquilo que Deus fez. Ronald, mas eu recebo um salário mínimo, e daí, meu querido? Mas eu só estou estagiando ainda, eu recebo menos que um salário, e daí? Eu já falei para vocês, o que vai limitar vocês não é o quanto vocês ganham. Amém? Porque para quem tem fé não há limites. Se você crê, aquilo que você precisa chega até a sua mão. E às vezes a gente faz essa confusão, a gente pensa que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro não compra tudo. E por isso que Deus tem uma vida de prosperidade para a gente, prosperidade vai além do dinheiro. Porque Abraão tinha dinheiro, mas ele não precisava de nada que o dinheiro podia comprar, ele precisava de um filho. E ele não podia comprar um filho, mas a bênção de Deus na vida dele trouxe aquilo que ele precisava. Aleluia! Aleluia! Então, quando a gente recebe, quando a gente crê que nós fomos chamados para viver uma vida de prosperidade, não é o saldo na conta bancária que vai te definir, não é o IBGE, é o censo que o governo faz. Ah, mora em tal bairro, é isso. Recebe até tanto, é classe A, classe B, classe C. Ei, as classes do mundo não chegam nem perto daquilo que é ser filho do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, irmãos, tudo que é do seu pai é seu. Amém? Tudo que é do seu pai é seu. Crê nisso em nome de Jesus nessa noite. Tudo que é do seu pai é seu. Esses dias eu estava em casa lá conversando com a minha mãe. E é interessante porque literalmente a gente tem uma liberdade. Eu não preciso pedir muitas coisas para ela. Eu já sei por conta da convivência, da intimidade, que eu posso abrir a geladeira e pegar o que eu quiser. Eu não preciso perguntar para ela. Eu não preciso nem pedir permissão muitas vezes, porque eu estou aonde? Na minha casa. Amém? Então, às vezes, a gente não está com um problema de falta do dinheiro, a gente está com um problema de falta de consciência de quem a gente é. Porque no momento que você tiver consciência de quem você é e da posição que você ocupa, você vai ter mais autoridade sobre o dinheiro. Amém? E assim como o homem de Deus que mora nos Estados Unidos e falar dinheiro, venha para mim agora. Aleluia! Porque o dinheiro está aqui para servir a igreja. A gente estava no caminho conversando e o Alexandre estava comentando de uma casa de recuperação que a gente ajuda por meio do verbo amar. E eles pediram para ele hoje, Xande, por favor, se você conseguir trazer para a gente café. A gente está sem café para beber. Se você conseguir, traz para a gente tempero para temperar as comidas que a gente está sem. Irmãos, quando a gente se depara com esse tipo de necessidade, aí a pergunta que eu te faço, aonde o dinheiro precisa estar? Amém? Amém? O dinheiro precisa estar com a gente. Amém. Porque nessas horas, no momento da necessidade, nós vamos ter o coração para poder fazer. Amém. Agora, se o dinheiro está com traficante, se o dinheiro está com um político ladrão, se o dinheiro está com os corruptos desse mundo, essas pessoas vão continuar com necessidade. Mas Deus já armou um plano para prosperar a igreja. Amém? Deus traçou um plano para te fazer rico. Amém? Você só não vai ser se você não crer, meu irmão. Amém? Aleluia. A gente vive pela fé. Se você falar, Ronald, eu acho que isso aí não é para mim, não. Está feito. Você pode assistir todas as 10 mil aulas do Rema. Se você não crer, meu irmão. Amém? Agora, se você ousar crer, se você ousar se empenhar nisso, colocar o seu coração nessas verdades, daqui a um tempo você vai vir conversar comigo. Rapaz, aquilo que aquele menino pregou era verdade mesmo. Acontece. Eu, esse ano que passou, eu dei aula no Mato Grosso, e enquanto eu estava lá, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Joselito Barbosa, que é o supervisor do Verbo de Brasília. E ele é natural de Campina Grande, estava lá quando o pastor Bud chegou, e ele contando um monte de história do pastor Bud para a gente. Ele disse que um dia chegou na casa do pastor Bud, por volta de meio-dia, e o pastor Bud estava almoçando, estava comendo um coco. E aí ele olhou assim, olhou o relógio, já são quase meio-dia, pastor Bud comendo coco essa hora. Aí ele virou o pastor Bud e perguntou, pastor Bud, você não vai almoçar, não? O pastor Bud falou, eu estou almoçando, rapaz, você não está vendo? Irmãos, ele estava comendo um coco. Era porque ele queria comer coco aquele dia? Não.
Ele estava comendo coco porque tinha coco. Amém? Mas quanto sabe que quando o pastor Bud morreu, o Verbo da Vida já tinha mais de 400 igrejas. Mais de 100 remas espalhados pelo mundo. Irmãos, ele não morreu pobre, não. Ele não morreu comendo coco. Amém? Aleluia. Você está entendendo? Que o seu estado atual não define a sua identidade. Amém? Que o fato de você ter que comer um coco hoje não está te dizendo que você é pobre. Porque não existe ninguém no reino de Deus mais pobre. Porque pobreza é um estado, é uma condição de alguém que é oprimido pelo pecado. Mas você foi liberto das garras do pecado. E você hoje é justiça de Deus, você é salvo, herdeiro. Aleluia! Co-herdeiro com Cristo. A sua realidade foi transformada, meu irmão. Não importa se a sua casa ainda não está rebocada, não importa se o seu muro ainda não está pintado, não importa se a laje ainda não está pronta. Você é um filho de Deus. Aleluia! E como João falou, amados, eu quero crer, eu vou ver o resultado disso. A prosperidade saindo da vida de vocês, assim como vocês já são prósperos por dentro. Amém? Isso vai alcançar o exterior, isso vai expandir. Aleluia! Irmãos, quando eu cheguei nesse ministério, e alguns anos atrás, o sonho da minha vida, era trabalhar muito para poder ajudar minha mãe, a gente fazer levantar na minha casa uma laje, para suspender a caixa d'água, para poder tomar banho de chuveiro. Porque eu tomava banho de balde. Eu tinha uma caixa d'água, mas a minha casa era de telha, não tinha laje. Então, a minha meta de vida, olha isso. Minha meta de vida era, eu vou crescer, fazer uma faculdade, vou trabalhar. Quando eu ganhar dinheiro, a gente vai levantar um negócio aqui para botar a caixa no alto e eu vou poder tomar banho de chuveiro, vou poder lavar a louça na pia. Amém? Porque eu lavava a louça do lado de fora. Roupa do lado de fora. Banho, tinha que encher o balde para tomar banho no banheiro. Se quisesse, tomava banho lá fora também. E dentre outras coisas que não dava para fazer, porque não tinha água em cima. Amém? Não preciso entrar em detalhes. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica em paz aí, que Deus não vai te cobrar essa informação. Então, irmãos, era essa a meta da minha vida. Era trabalhar para ajudar, para a gente conseguir botar uma caixa no alto, só para eu poder tomar banho. Chuveiro. E eu ia para a igreja assim. E quando chovia, minha casa enchia de água e alagava. A gente botava bloco, botava madeira. Eu sei que isso nunca aconteceu com ninguém daqui, só com o pessoal ali do outro lado. A gente botava bloco, entrava rã na minha casa, entrava cobra na minha casa. Uma vez eu matei 2 cobras no meu banheiro. Oh, aleluia. Porque a minha casa ficava muito... alagava, dava até peixe, gente. A gente não pescava. Mas o meu terreno era tão fundo, quando chovia muito, virava lagoa, dava peixe, dava tudo que você pensar de coisa boa. Que alguém quer ter na frente de casa. Amém, gente? Aleluia. Aí você está perguntando, meu Deus, esse menino ainda mora nessa casa? Não. Eu não moro mais nessa casa, gente. Graças a Deus, obrigado. Aí um irmão crente comigo, obrigado, gente. Sabe, um belo dia, a minha mãe chegou para mim e falou assim, rapaz, você não sabe quem vai vir aqui. Eu falei, quem? Ela, meu patrão quer vir aqui ver a nossa casa. Eu falei, mas por que ele quer vir aqui ver a nossa casa? Ah, porque teve um sonho com a nossa casa. Eu falei, teve um sonho? Mas ele nem é crente, ela é, mas ele sonhou com a nossa rua, disse que viu o chão aqui todo cheio de buraco, a rua não era asfaltada. Sonhou que a casa ficava no fundo do terreno assim, cheia de mato na frente. Eu falei, a nossa casa mesmo. O sonho não está errado, não, é esse sonho aí. E aí, quando deu uma chuva, se não me engano, no ano de 2012, deu uma chuva muito forte, 2012 para 2013, choveu tanto que entrou água pela primeira vez dentro da minha casa. Até antes nunca tinha acontecido, ficava alagado por fora, por dentro não. E aí ele falou assim, poxa, o nome da minha mãe é Gorete. Ele falou, poxa, Gorete, a gente vai te ajudar. A gente vai lá para ver a sua casa, para aterrar e subir o nível da sua casa, para você não ter que mais conviver, né, com os alagamentos e tudo mais. E aí ele chamou uma amiga dele, que era arquiteta, engenheira, ela foi junto com ele para poder ver como que eles iam fazer aquilo lá. Quando a arquiteta viu a casa, ela falou, nossa, que casa feia. Nossa, mas essa casa é muito feia. E aí, isso na nossa frente, né? A gente assim... Aí ela, nossa, você se esconde aqui, isso não é uma casa. Aí ele, não, moço, mas eu trouxe aqui para a gente ver como é que vai fazer para aterrar, para não acontecer de novo problema. Ela falou, eu me recuso a fazer uma reforma nessa casa aí. Derruba isso no chão, dá outra para ela.
Aí ele falou, vou dar uma casa nova para ela do zero, porque eu não vou reformar isso não. Aí ele, então faz a planta aí, não me cobra nada. Ela falou, eu faço. Irmãos, ela sentou, desenhou a casa toda, falou para ele, aqui, tá aqui a planta, ó. Agora constrói uma casa digna para essa moça morar. Aí ele falou, se eu achar um pedreiro que cobra um preço bom, a gente faz. E ele foi no pedreiro dele, só a fundação o cara cobrou 32 mil. Ele falou, não dá, tá muito caro. Ainda tem as outras coisas, não tem tudo. E eu e minha mãe como? Joelho no chão. Orando, eu falei, Deus, essa chance não vai vazar de mim, não. Irmãos, o vizinho que morava atrás, no terreno do fundo da nossa casa, era pedreiro. Quando ele viu a planta, ele falou, essa fundação eu faço por 16 mil, o cara está fechado. Irmão Jesus, eu moro nessa casa hoje, amém? Que tem caixa d'água em cima, aleluia. Eu posso tomar banho. Oh, aleluia. Em 6 meses a casa ficou pronta, gente. Então você percebe que quando Deus entra, existe uma aceleração. Amém? Porque, irmãos, eu morava naquela casa há mais de 12 anos sem conseguir tomar um banho de chuveiro. Amém? Mas no momento que essa palavra chegou, no momento que eu descobri quem eu era, os céus se voltaram em meu favor, em favor da nossa casa. E a nossa realidade foi completamente transformada. Amém? Então você não vai conseguir me convencer de que Deus não prospera, de que Deus não melhora a vida de ninguém. Porque eu vi ele fazer na minha vida. Eu vi, gente, eu vi. Isso é uma coisa de tantas outras que eu vivi, que pessoas ao meu redor viveram. Mas entenda uma coisa, a maior categoria que você pode ter é de filho. Amém? Você já é filho. Sabe? E entender que você é a justiça de Deus vai fazer você acessar a prosperidade que habita em você. Amém? Abre comigo em Mateus 6:33. Mateus 6:33 vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E a palavra justiça no original ela quer dizer num sentido amplo, um estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus. Então, nós precisamos entender que a prosperidade, o berço da prosperidade é a justiça. No momento que você entende que é justo, você entende que é próspero. Amém? No momento que você aceitar quem você é em Cristo, você vai aceitar que a prosperidade habita em você. Amém? Ainda que você tenha que comer um coco hoje, ainda que você tenha que tomar um banho sem caixa d'água, você vai entender que nada no exterior consegue alterar a identidade que você recebeu de Deus. Aleluia! Nós somos justificados e a partir desse momento nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Tudo que é do Pai é seu. Essa ficha precisa cair, gente. Amém? Tudo que é de Deus é seu. Você é filho. Amém? Agora a gente precisa desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa confiança, para a gente de fato acessar essas coisas. Para isso sair de um campo onde eu só leio, para um campo onde eu vivo, onde eu vejo. Porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Que a gente viva uma vida de plenitude, que a gente viva uma vida onde o sedento possa encontrar refrigério em mim e em você. Sabe, algumas pessoas elas gostam de medir prosperidade por acúmulo de bens, né? A pessoa ela andava a pé, agora ela tem 2 carros, então ela prosperou. Não necessariamente. Quer usar uma boa medida de prosperidade? Usa o dar. Amém? A pessoa antigamente dava bicicleta, agora ela dá 2 carros. Aleluia, essa pessoa prosperou. Amém? Porque de fato, irmãos, sair de uma bicicleta para andar no carro, prosperou sim. Mas a gente pode ir um pouco mais profundo, não pode? Então a escala que você vai usar para si é, nossa, quanto eu dava antes? Amém? Esse silêncio aí é o da reflexão, né? Os irmãos pensando, meu Deus, estou há 10 anos, ganho 3 vezes mais e dou a mesma coisa. Não, chega desse tempo, amém? Você vai crescer nessa noite, amém? Eu sei que é forte mesmo, porque coça, né? Oh, aleluia! Irmão, só existe uma forma de prosperar, é dando. Amém? E prosperidade é isso, é receber e é dar.
O objetivo de Deus de prosperar a igreja não é tornar a igreja inchada como um bolo com um excesso de fermento, não. O objetivo é transformar a igreja num rio. Os recursos vão passar através de nós. Amém? E nós vamos viver muito bem nesse processo. Por onde o rio passar, tudo viverá, vai fluir. Você não vai ter falta de nada, mas você vai ser um canal de prosperidade para outros. Amém? Olha só, não precisa abrir aqui em Gênesis 12, no versículo 1, quando Deus está chamando Abraão, ele vai dizer assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Ponto. Se tu uma bênção. Olha o que ele está falando para Abraão. Olha só, eu vou te abençoar. Correto? Você vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar muito. Mas você vai ser uma bênção. Aquilo que eu comecei a fazer em você, você vai replicar para outras pessoas. Amém. A partir do momento que eu te abençoar, você vai se tornar um abençoador. Amém? Amém? Então, a partir do momento que Deus prospera a minha vida e a sua vida, não é para que isso pare na gente. É para que a gente possa ser um canal de prosperidade para outras pessoas. Porque até o dia que Jesus voltar, vai ter gente nascendo de novo. Vai ter gente sem conhecimento, vai ter gente vivendo em escassez, vai ter gente vivendo em falta. E Deus precisa contar com os corações generosos. Amém? Deus precisa contar com aqueles que não são apegados ao dinheiro, que não amam o dinheiro, mas amam o reino e buscam a sua justiça. Reconhecem quem são, de onde vieram e a identidade que eles têm. E por conta de reconhecer quem são, eles não vão ceder às ofertas do diabo. A maior alegria do diabo é ver um crente avarento. É a maior alegria do diabo. Amém? Porque, irmãos, muitas vezes Deus não vai conseguir, ou na maioria das vezes, Deus não vai conseguir falar com o ímpio, com o ateu. Mas com o crente, Deus consegue falar para comunicar necessidades. Mas se o crente está com o coração fechado, se ele acha que se ele der vai faltar, aí fica complicado, né? Aí o que você vai acabar acontecendo? Deus vai ter que usar uma outra pessoa. E você vai perder o privilégio de participar daquele processo maravilhoso. Porque, irmãos, é uma honra tremenda Deus poder te usar para sanar necessidades na vida de alguém. É algo extremamente gratificante. Quem já fez sabe como é. Amém? E a gente precisa ter esse coração aberto para o Senhor, para se mover dentro disso. Sabe, eu me lembro de uma vez que eu aprendi uma grande lição sobre isso. Eu sempre fui um jovem que gostei dessa área, de ser generoso, de ofertar, de dar as coisas. E aí, um determinado dia, eu fui assistir um amigo meu ministrar. Eu nem vou falar o nome dele, porque ele já esteve aqui. Vocês não vão saber quem é, mas eu já dei esse exemplo várias vezes lá na igreja, isso que aconteceu comigo. Eu fui assistir esse jovem ministrar numa determinada igreja, e ele ministrou sobre honra, e no final foi maravilhoso, todo mundo começou a ofertar na vida dele, a querer mover. Eu falei, meu Deus, olha que bênção, eu vi esse jovem, não era nada, né? Agora está aí uma bênção, um pregador, porque eu era amigo dele há muito tempo. Falei assim, Senhor, vou honrar a vida do meu amigo também, né? Eu era a pessoa no ambiente que conhecia ele há mais tempo. E todo mundo honrando a vida dele, eu falei, eu vou honrar também. Eu tinha levado um dinheiro, porque a gente ia para o culto, depois ia sair com os jovens para comer em algum lugar. E aí eu peguei o dinheiro que estava no bolso e o Senhor falou, oferta tudo. Eu, que tudo, nada. Vou dar o dinheiro todo e vou comer o que depois? Na hora da pizza. E aí, os irmãos estão vendo que eu gosto de comer, eu falei, Deus, vou dar tudo não. E Deus falou, dá tudo. Aí eu, pô, Senhor, vou dar metade. Escuta, irmão, passando a fazer que nem eu fiz. Falei, vou dar metade, estou honrando a vida dele, era um valorzinho bacana, falei, vou dar metade. Aí separei o dinheiro aqui nos meus dois bolsos, levantei, fui lá e dei metade. Ele estava pregando, eu fui em frente a ele, coloquei o dinheiro no bolso dele, todo mundo botando, ele chorando, aquela coisa linda. Acabou, eu sentei no meu lugar, pensei assim, pô, tô legal, obedeci, ó, bastante aspa, obedeci, e ainda estou com dinheiro para lanchar quando a gente sair daqui. Irmãos, quando acabou o culto, já estava bem no final, aquele menino desce chorando na plataforma. Primeira pessoa que ele foi falar foi comigo. Chegou chorando diante de mim e falou assim, Deus mandou te dar tudo aquilo que está no meu bolso esquerdo. E pegou o dinheiro todo que estava no bolso dele, eu abri minha mão e fez assim. Ó. Eu tinha botado o dinheiro em que bolso? Naquele bolso.
Foi essa cara que eu fiquei mesmo. E, rapaz, irmãos, acho que eu nunca fiquei tão sem graça diante de Deus igual aquele dia, porque... Misericórdia, foi isso aí que eu falei. Jesus, me perdoa. Porque eu tive medo de faltar, enquanto, na verdade, eu nem sabia, mas estava sobrando muito mais. Irmãos, ele me deu todo o dinheiro que o povo tinha colocado naquele bolso dele, ele me deu naquele dia. Eu saí de lá com 3, 4 vezes mais do que eu tinha chego na igreja. Sabe, Deus teve muita compaixão de mim, porque ainda me ensinou, ainda honrou, né, a oferta que eu tinha colocado ali. Mas naquele dia eu entendi que todas as vezes que eu dou algo para o Senhor, eu nunca estou perdendo. Amém? E não é porque voltou em uma quantidade maior, porque eu poderia de fato ter dado tudo e ficar sem comer lanche. Isso já aconteceu outras vezes. Depois desse dia eu aprendi. Eu falei, não, agora com Deus falar para dar tudo, eu dou tudo. Amém? Dou relógio, dou sapato, dou o que tiver que dar, mas eu não passo essa vergonha de novo. Então, irmãos, a gente precisa entender, o nosso Deus, ele é um Deus de confiança, ele é fiel. Sabe, Jesus vai dizer que o nosso Deus, ele é uma rocha eterna. Vai dizer que Deus é fidelidade, ele não tem, ele é fidelidade. Deus honra cada semente, cada gesto, cada ato. Sabe, quando a gente tiver o coração no lugar certo, não vão haver restrições para a nossa prosperidade, para o nosso aumento. Porque Deus sabe que pode confiar em você. Amém? Fala assim, Deus pode confiar em mim. Deus pode confiar em mim. Amém, gente? E a gente precisa crescer dentro desse entendimento. Porque tem pessoas que têm um limite. Né? Deus só pode confiar nelas até elas ganhando 20 mil. Se passar disso, aí já é um problema. Amém? Eu lembro que uma vez eu também, quando eu era mais jovem, estava vendo um editorial, né, de um concurso público na área que eu tinha feito faculdade, e aquele concurso ia pagar 13 mil reais de salário por mês. Eu falei, Jesus, é esse aqui. Isso que é um concurso abençoado, obrigado. E aí eu comecei a olhar lá o que tinha que fazer, quais eram as provas, quais eram as matérias, e de repente eu me peguei pensando assim, nossa, mas eu vou ter que dar 1.300 de dízimo? Irmãos, eu não tinha feito nem a prova. E eu já estava com pena, olha só, eu ia ficar com mais de 11 mil reais, mas eu já estava ali, meu Deus, 1.300 de dízimo, Jesus, é muito dinheiro. Olha só, gente. Como a minha mente ainda era pequena, eu me converti, amém? Aleluia. Mas olha como que a minha mente estava pequena, aquele valor estava mexendo comigo e o valor não estava nem comigo. Eu já estava assim, caramba, todo mês, e pouco. Falar, pô, mas eu não ganhei de salário hoje isso. Na época. Gente, mas a gente precisa crescer, amém? Porque não é problema você ter o dinheiro, o problema é o contrário. É quando o dinheiro te tem, ele te prende. Então eu vou te ensinar uma chave poderosíssima nessa noite. Está sentindo que o dinheiro está te prendendo de alguma forma? Dá. Amém? Doa. Aleluia. Começa a praticar, meu irmão. Você vai ver o que vai acontecer. Amém? O dinheiro vai perder essa força que ele tem sobre a sua vida. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus falou que do homem, você pode até zombar, mas de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você plantar, meu irmão, a colheita é certa, isso vai chegar. Amém? O objetivo de Deus é prosperar a mim e a você, para que a gente possa superabundar em toda boa obra, de forma generosa ao corpo de Cristo. Amém? E para isso o dinheiro não pode ser um empecilho na sua vida. Nem o dinheiro, nem um carro, nem um sapato, nem um guarda-roupa, nem uma casa. Amém? E a gente precisa abrir a nossa mente, gente. Não é o lugar onde você nasceu, o bairro que você mora, a família de onde você veio, que vai determinar a sua condição ou a minha condição. Amém? Porque, às vezes, o nosso cenário, ele coloca a gente tão para baixo, ele coloca a gente com uma visão tão pequena, que, às vezes, a gente esquece da nossa origem. Amém? Sabe, uma vez eu estava ouvindo um homem de Deus pregar, um pastor americano, e ele estava falando sobre carros, e ele falou assim, irmãos, quando você tiver dado 100 carros, você pode andar no carro que você quiser. E eu falei, meu Deus, 100 carros? Eu nunca conheci alguém que deu 100 carros. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, rapaz, como é que alguém dá 100 carros? Eu não tenho nenhum carro. O cara lá já deu 100 carros. E eu fiquei, Senhor, me ensina esse nível de liberalidade. Me ensina esse nível de generosidade.
Amém? Porque existem pessoas que vão ganhar muito dinheiro e esse é o nosso ano, igreja. Esse ano você vai ganhar muito dinheiro. Muitos recursos vão passar pelas suas mãos. Amém? Você vai ser um canal de prosperidade para a vida de outras pessoas. Um recurso, um escape de Deus, um livramento para aquele que está em necessidade. Amém? Um realizador de sonhos na vida de alguém. Sabe? Agora, essa consciência precisa estar em você, de que você está aqui com esse propósito. E com isso eu quero começar a concluir. A gente precisa estar atento a quem nós estamos ouvindo, porque quando a Eva peca lá no jardim, ela come do fruto, e ela chega para Deus, ela começa a replicar aquele discurso. Deus pergunta para ela, mas quem te disse isso? Em outras palavras, a quem você escutou para fazer você olhar para a situação dessa forma? Então, quando a circunstância, porque elas têm uma voz, quando elas falarem para você que não pode, que você não vai conseguir pagar, que você não vai conseguir ajudar, a pergunta é, você vai dar ouvidos a essa voz ou você vai dar ouvidos à palavra? Porque a palavra diz que você é próspero. A palavra diz que Deus se alegra na sua prosperidade. A palavra diz que há fartura de pão e vinho na casa do justo. Aleluia! A palavra diz que você é raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, pessoas que foram adquiridas pelo Senhor para causar uma influência positiva nessa terra. Amém? Eu quero ler um último texto para poder encerrar com vocês. 2 Coríntios 9, 10, não precisa abrir, vai dizer assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aleluia. Está dizendo, aquele que dá pão para alimento e semente ao que semeia, ele vai multiplicar a vossa sementeira. Então, irmãos, quanto mais você dá, mais você vai ter a capacidade de dar. Ô, glória. Amém? Então, eu coloquei isso para mim no meu coração. Esse ano é o ano que eu vou mais ofertar em toda a minha vida. Aleluia. Eu falei, esse ano eu não vou deixar passar ninguém perto de mim com a necessidade e sair de mãos vazias. Amém? Eu vou literalmente incorporar essa palavra que Deus liberou para Abraão. Seja você uma bênção. Amém? Se torne quem você diz que já é, ou que você diz que vai se tornar no futuro. Viva essa realidade hoje. Porque eu não espero você ganhar 10 mil, 5 mil para tentar fazer algo por alguém. Faz hoje com o que você tem. Sabe, teve um dia que eu estava saindo da minha igreja e eu observei uma pessoa saindo também e veio uma compaixão no meu coração por aquela pessoa. Eu falei, nossa, queria muito ofertar na vida dessa pessoa, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu pensei assim, poxa, Deus podia falar com aquele homem próspero lá da igreja, né? Que tem bastante dinheiro para abençoar essa irmã. Poxa, a irmã aqui está precisando. E Deus falou comigo, mas quem está vendo não é você? Aí eu falei, mas o irmão lá, e Deus falou, deixa o irmão lá, rapaz. Porque aí é muito fácil, né? Eu vejo a necessidade, falo, Deus, toca no Valzinho, para o Valzinho vir abençoar aqui o pastor Marcelo. Aí é mole, né? Você abençoar com o dinheiro dos outros. Deus falou, quem está vendo necessidade é você. E eu falei, Senhor, mas eu não tenho. Deus falou, crê. Aí eu falei, então eu vou crer. Deus colocou um valor no meu coração e eu não tinha. Falei, amém, eu vou dar tanto para essa pessoa. Aí eu lembro que eu chamei os irmãos do departamento que eu trabalho e falei, gente, eu tive a direção da gente se juntar, dar uma oferta para fulano. Aí a pessoa falou, não, vamos embora, a gente pegou junto. E aí todo mundo foi dando o valor que tinha no coração e eu estava crendo por valor que estava no meu coração. E aí eu lembro que eu viajei, fui chamado para ministrar em um outro bairro, eu fui, ministrei, recebi, juntei daqui, juntei dali. Quando eu cheguei no dia, eu estava lá com valor. Amém? E eu não estou falando isso para mostrar para você o quanto eu sou bom, não. Isso é para te inspirar, amém? Amém? Quando a gente fala esse tipo de coisa, quando alguém fala sobre algo que faz, é para inspirar, não é no sentido de vanglória, de soberba, de vaidade. Eu estou crescendo nisso como vocês. Amém. E naquele dia eu descobri uma coisa nova, que eu podia crer sem ser para mim. Olha que coisa boa. Porque às vezes a gente está querendo para pagar um aluguel, para pagar uma luz, mas a gente pode esticar um pouco a nossa fé. E crer para ajudar alguém, crer para ser generoso sobre a vida de alguém.
sabe? E como eu falei, não espera você estar naquela condição top, porque se você não começar agora, você nem vai chegar lá. Como Jesus mesmo fala, fostes fiel no pouco. Então, naquilo que você pode considerar como pouco hoje, faz alguma coisa. Poxa, eu tenho muita vontade de pagar remas, mas eu não consigo pagar uma mensalidade sozinho. Procura 2, 3, 4, 5 pessoas, monta um grupo, cada um dá R$20, cada um dá R$30, dá 50. Amém? E você vai poder dizer, eu sou um patrocinador do Rema. Olha que coisa boa, gente. Eu financio essa visão, eu ajudo a vida de pessoas. Amém? Mas se você pode pagar 10 remas sozinho, não fica no grupo dando R$20 também, não. Amém? Porque a Bíblia vai dizer que é para a gente ofertar segundo as nossas posses, segundo aquilo que você pode. Amém? O irmão está lá podendo pagar 10 remas sozinho. Aí, opa, o grupo de 20 aqui. Meus 20 aqui todo mês. Ô, irmão, cresce, amém? Vamos avançar, aleluia. Amém? Lembra, prosperidade não é quanto você tem, é quanto você é capaz de dar. Aleluia. Você aprendeu algo nessa noite? Amém. Vou te ver descendo em sala de aula no Rema. Amém. Aleluia. Deus é bom. Fica de pé. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. If you know anything about it, right hand denotes the place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.